Se você está passando por esse tipo de problema no seu Photoshop, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te explicar o porquê que acontece o erro no seu Photoshop de OpenGL, porquê que seu Photoshop trava, você não consegue utilizar algumas funções do Photoshop. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo, que é muito importante, isso ajuda o canal, e vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Eu tô sempre postando dicas assim, tutoriais, ensinando a você resolver algum problema aqui no canal, tá? Então sempre vai ter conteúdos como esse. Se você tem aquele seu amigo que também tá passando por esse tipo de problema, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com ele, que pode ser muito útil, pode estar ajudando aí o seu amigo, tá? Bom, esse erro acontece nas versões mais recentes do Photoshop, tá? Nas versões mais antigas não acontece, até onde eu sei, né? Não acontece, só nas versões mais recentes do Photoshop que está acontecendo esse tipo de erro de OpenGL, de estar travando, de estar fechando sozinho, de não conseguir utilizar algumas ferramentas aí do Photoshop. E esse erro acontece justamente nas versões mais recentes, que com o grande avanço da Adobe, com a grande tecnologia da Adobe, com ferramentas e parâmetros, novas ferramentas e recursos dentro do Photoshop, o programa ele tá utilizando muito mais da sua máquina, do seu computador, ele tá utilizando, tá puxando muito mais da sua placa de vídeo para você tá utilizando essas novas ferramentas dentro do Photoshop. Um dos grandes erros que acontece aí é quando você vai utilizar a ferramenta Rotation, por exemplo, e aparece na sua tela um aviso: não é possível utilizar porque você não tem o OpenGL. Então esse é um dos erros que acontece e provavelmente é o erro que te fez chegar nesse vídeo. E um dos erros mais comuns que aparecem aí dentro do Photoshop é o erro de OpenGL. E o que é esse OpenGL? Por que aparece esse aviso? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui rapidamente um resuminho o que é OpenGL, tá? Então OpenGL, assim como o Direct 3D ou Glide, como vocês preferirem falar, é uma API, Application Programming Interface, termo usado para classificar uma biblioteca de funções específicas disponibilizada para a criação e desenvolvimento de aplicativos em determinadas linguagens de programação. É mais ou menos isso aí, o OpenGL. E aqui embaixo ainda fala assim, pessoal: a OpenGL foi produzida com C e C++ em mente, mas pode ser utilizada para diversas outras com um alto nível de eficiência. Então basicamente é isso aí que se trata o OpenGL, tá? Eu fiz uma explicação meio por cima, com base no que eu procurei aqui no Google para estar escrevendo aqui no roteiro, tá? Então eu queria dizer para vocês, já que eu não sou nenhum especialista nesse assunto, tudo que eu tô falando aqui é com base nas minhas pesquisas para escrever esse roteiro, tá? Então caso você entenda mais aqui, pode deixar aqui nos comentários, ou então até mesmo algo que eu tenha errado, que você pode me corrigir, ok? Então vamos lá, agora que eu já expliquei mais ou menos para vocês sobre o erro e o porquê que ele acontece nas versões mais novas, mais recentes, o que é OpenGL que fica aparecendo aí na sua tela, vamos ao método para estar corrigindo esse erro aqui, tá? Então vou citar aqui 3 métodos para você estar corrigindo esse erro. Então o primeiro método aqui para você estar corrigindo esse erro é caso você utilize uma placa de vídeo, por exemplo, mas a sua placa de vídeo ela esteja com os drives desatualizados. Então isso pode fazer com que o Photoshop não reconheça o OpenGL e desative lá a opção do OpenGL e você tem esse problema, tá? Então o que você vai fazer? Você vai no site da sua placa de vídeo. É importante que você saiba qual é a sua placa de vídeo para você ir lá no Google e no site da sua placa de vídeo ou qualquer outra fonte que você utilize para estar atualizando os drives da sua placa de vídeo. Então vai lá, verifique se a sua placa de vídeo está com os drives atualizados até 2022, tá? Se tiver lá os drives até 2022, você faz o download desses drives, instala no seu computador, reinicia a máquina. Depois que você reiniciar, você pode abrir o seu Photoshop e vai estar trabalhando tranquilo. O Photoshop vai estar funcionando normalmente, tá? Porque você atualizou os drives que provavelmente estavam desatualizados, causando erro no seu Photoshop. Então se o seu problema é esse, então se resolveu aí, beleza, já pode fechar o vídeo aqui, deixar um joinha aí e é nóis, mano. Agora, se esse problema não foi resolvido apenas fazendo a atualização dos drives, ou se, por exemplo, a sua placa de vídeo não tem drive atualizado até 2022, vamos pro segundo método aqui, vou explicar para você, tá? Então, se a sua placa de vídeo não tiver com os drives atualizados até o 2022, tá? Esse é o segundo método que eu vou passar aqui para vocês. Bom, você vai fazer o seguinte, tá? Mesmo que ela tenha os drives atualizados até o 2021, vai fazer o seguinte: você vai ir na sua
sua aba, igual que tá aparecendo aqui na tela para vocês, você vai na sua aba do Photoshop em editar, lá embaixo você vai em preferências, e em preferências você vai em geral, lá dentro de geral vai aparecer todas as opções do Photoshop e você vai em desempenho, e lá você vai ativar a opção de ativar o uso de processamento gráfico, tá, no seu Photoshop. Aí você vai fechar o seu programa e abrir ele de novo, e provavelmente seu problema aí foi sanado só com esse método aí, tá? Mas então, se ainda não funcionou, eu vou passar a terceira opção para você, tá? Então, caso isso não tenha funcionado, talvez seja porque o seu drive da sua placa de vídeo ou do seu processador, você possa estar utilizando um chip gráfico interno do processador. Então, pode ser que ele não tenha atualização até 2021 ou até 2022. Pode ser que tenha antes, sabe? A sua última atualização seja antes, 2020, por exemplo. Então, o que você vai fazer vai estar voltando uma versão anterior do Photoshop. Então, se você usa o 20, o 21, você vai voltar pro 20. Isso pode fazer com que seus problemas sejam sanados aí, tá? Então, se caso os seus drives estejam atualizados até 2020, baixe o Photoshop 2020, que vai estar funcionando normalmente, tá? E a mesma coisa vai funcionar se os drives da sua placa de vídeo for atualizado até 2021, baixe o Photoshop 2021 e vai estar funcionando normalmente, tá? Se a sua placa tiver os drives até 2022, beleza. É isso aí, vai funcionar tudo tranquilo, é só atualizar, fazer o primeiro método que eu ensinei lá pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui pra ajudar o canal e se inscrever pra ter mais dicas e conteúdos como esse, tá? Então vou deixando esse vídeo por aqui, até uma próxima, valeu, falou e fui!